A história é do Andrew Rodrigues e do Ivan Silva, um casal homoafetivo que está junto há 11 anos e há 2 resolveu adotar o pequeno Felipe, de 4 anos. Um garotinho lindo, lindo, cheio de amor para dar, e a gente vai ver essa história agora. A ideia de adotar foi uma coisa em conjunto. A gente viu o caso do Recife, a gente viu o caso do casal que tinha conseguido adotar uma menina e aquilo mexeu com a gente. Eu acho que como mexeu com vários outros casais gays, mexeu com a gente também. A gente falou, é possível, então vamos começar a amadurecer essa ideia. E a gente amadureceu durante um bom tempo. Lá em São Paulo a gente nem conseguia parar para pensar muito pela nossa correria do dia a dia, mas quando a gente veio morar em Maceió, isso já se tornou uma coisa mais possível. Quando nós procuramos o juizado para falar a respeito da adoção do Felipe já foi assim, esquece porque ele já está 90% adotado por uma outra pessoa. Nós saímos de lá já com a intenção no Felipe. Entendeu? Vamos ver se a gente tem a possibilidade de conseguir. Foi paixão à primeira vista. Foi paixão pela primeira vista, foi o Felipe. Aí quando a gente chegou, falou com a Jussara. Fomos conversar com a Jussara, que é assistente social do juizado, e ela falou pra gente que ele já estava praticamente adotado. E então a gente continuou o processo da habilitação, que é o processo da entrega da documentação, que se faz o curso, se torna habilitado para adotar, mas a gente meio que sabia que o Felipe não ia ser nosso, porque ele já estava para ser adotado, inclusive ele foi adotado por essa pessoa, que permaneceu com ele por 2 meses e depois veio a devolver. Aí pra gente já foi nossa realização, a gente falou, não, é nosso, é nosso, é nosso. Ela, como assim é nosso? Aí eu falei, você não lembra que a gente entrou no processo de adoção já por causa dele? Aí que ela lembrou, ela falou, então faz o seguinte, foi na época de fim do ano que ele foi devolvido. Ela falou, passa o Natal, depois do Ano Novo, vocês voltem a fazer a visita, voltem a visitar ele no LACA. Aí foi quando a gente começou a ter mais contato com ele e teve uma burocracia, né, André, do caramba, assim, em relação a pegar ele no final de semana, não foi isso? Porque foi assim, nós conseguimos voltar a visitar ele e já deu vontade, já existia a vontade de trazer ele para casa. Só que o cara muito cara de pau. É muito burocrático a questão de tirar uma criança do lar de adoção e trazer. E a gente conseguiu, através da insistência do Ivan, de conversa aqui, conversa ali, trazer ele no fim de semana, a gente devolvia ele, a gente pegava ele no sábado e devolvia na segunda. Na partir da segunda semana que ele veio passar os fins de semana com a gente, ele já chamava os 2 de papai. Então, da primeira vez que eu vi da boquinha daquela criança de 1 ano e 8, 9 meses já chamar de papai, já falei, meu filho, realmente, não tem pra onde. Quando a gente foi devolver ele, na segunda-feira, a gente sentou e conversou. É isso mesmo, é esse o caminho que a gente quer seguir, é esse percurso que a gente quer para a nossa vida. A gente conheceu o Felipe, já procurou o juizado para procurar a questão da documentação e tudo mais, para saber qual é o processo burocrático da adoção. E esse processo demorou exatamente 9 meses até sair a primeira guarda provisória dele, que dura 3 meses, aí depois foi prorrogado por mais 3 até sair a definitiva, que é quando acontece a alteração do nome dele para o nosso sobrenome, quando o nosso nome vai para a certidão de nascimento dele. O processo da adoção, eu acreditava que ia ser muito mais burocrático e eu achava que ia ser dificultado. Pelo fato de a gente conhecer, e o estado de Alagoas é um estado muito conhecido pela questão de homofobia, pela questão do machismo, que é muito grande. Então eu achava que ia ser difícil, e foi exatamente o contrário. E a gente fez curso junto com um casal de pastores, junto com casais héteros, junto com pessoas solteiras que têm intenção de adotar, e a gente viu que, de uma forma geral, as pessoas nos apoiavam e até ensinavam meio que o caminho o caminho das pedras, assim. A gente foi pego de surpresa. A gente sabia que queria adotar, mas a gente não sabia o dia a dia de ser pai. Trocar fralda, fazer mamadeira, chupeta, e era só a gente, então tinha que fazer. O Felipe, ele trouxe outra energia, um outro ar para a nossa vida. Um mundo diferente, um mundo mais de segurança. Porque tudo a gente... Hoje a gente faz todo um filme pro Felipe, tudo responsabilidade do Felipe, tudo Felipe. A gente se preocupa... Ficou tudo muito focado a ele. A gente se preocupa porque muitos casais homoafetivos, muitos casais gays, acontece muito de viverem a vida inteira e no final da vida acabar que não construíram, mas não deixaram para ninguém, não passaram nada. Eu não digo isso só de bens materiais. Eu acho que você passar valores para uma criança, para um ser humano, criar aquela criança de acordo com aquilo que você acredita ser certo e passar os seus valores para aquela criança, assim sim, e dessa forma sim você perpetua a sua existência, você perpetua, faz valer a pena tudo isso.
Aí eu falo assim, a gente constrói, a gente trabalha, a gente vai deixar para quem? E a nossa família vai ser só nós dois até quando? Eu acho que chega uma hora que cria esse vácuo, esse vazio entre um e outro, que falta mais alguém. E a gente sentiu isso. Acredito que também pelos anos que a gente tem de convivência, hoje já com 11 anos de história de casamento, a gente conseguiu perceber através da nossa cumplicidade que faltava uma criança, faltava mais alguém. Ele próprio surpreendeu muito a gente. Ele foi muito maduro, o Felipe é uma criança madura. E quando esses dias eu perguntei na escola, filho, na escolinha seus amiguinhos sabem que você tem 2 papais? Ele falou, sim, papai, sabe. E o que foi que eles disseram pra você? Que você é feliz? Pra você ter uma ideia. Ele não tem um porquê, Felipe, ele não tem um porquê, eu não tenho uma mãe. Ele não questiona isso, de forma alguma. Eu acho que você não pode criar uma criança passando só a figura masculina, só mostrando isso. Tem que ter. Mas aí nós temos as tias, nós temos a avó, nós temos que que completam meio esse lado. Eu acho que essa questão de mãe e pai acaba que se funde quando se fala de mãe solteira, que tem que fazer a função de mãe e pai, quando se fala de pais solteiros ou de crianças que são criados pelos avós e que acabam tendo uma família diferente, uma família não tradicional, né? Porque se falar de família tradicional, pai, mãe e filho, hoje em dia, e querer que seja só esta a família, a formação da família é muito vago. Porque então a gente tira o direito de uma mãe solteira ser uma família, de um pai solteiro ser uma família, ou de um neto que é criado pelos avós como se fosse filho de ser uma família. A família, no nosso ver, e eu acredito que é o correto, é o que a gente acredita, que é onde existe amor. Eu conheci realmente o verdadeiro amor. Eu digo que é um amor completo, sem falhas, é um amor eterno, eu vou amar pro resto de minha vida essa coisa linda. Eu digo que fortaleceu muito o nosso relacionamento, como já era bem maduro. Hoje, Felipe, deixa eu dizer que é a nossa vida. A gente não consegue mais viver sem o Felipe. Isso me